Cumprimento os nossos irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Estamos todos nós felizes, contentes por nós estarmos aqui na casa do nosso Deus para podermos adorarmos e bendizermos o Criador dos céus e da terra. Nessa manhã nós iremos pensar um pouco da palavra de Deus com o tema exposto ali na tela: quando parece não ter mais jeito, ainda assim há um jeito, ou ainda assim há. No mundo em que nós vivemos, nós encontramos dificuldade em nós, e nós muitas das vezes vemos pessoas com grande dificuldade em sua vida, seja por problemas de enfermidade, seja por questões de desemprego, grandes fatores que muitas das vezes deixam a pessoa com o coração apertado. Às vezes a pessoa quer ficar no canto dele. E Jesus ele diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhã. E quando nós mencionamos isso, nós vemos que às vezes as pessoas querem ficar de lado, mas nessa manhã nós iremos ver que quando nós estamos ao lado de Deus, há solução para todas as coisas. Irei mencionar aqui um testemunho que cabe dentro dessa mensagem. Ontem eu, meditando, preparando a mensagem para explanar aqui nessa manhã, pude lembrar que certa vez, não está entre nós mais, mas é um testemunho maravilhoso que cabe nessa mensagem. Quando parece não ter mais jeito, ainda assim há. Certa vez, presbítero Vicente e a sua filha Eliane, conta-se a história que a irmã Eliane estava enferma de uma coluna de bactéria em sua vida. E certa vez, ela sofrendo já há algum tempo, certa vez ela internada no hospital, seu pai indo visitá-la. Então ela diz para ele: pai, eu não sei o que mais possa fazer para essa coluna de bactérias sair do meu organismo e eu poder ficar bem. E ela, já desesperada, quando muitas das vezes, às vezes nós desesperamos com situações de enfermidade em nossa vida, achamos que não tem jeito, quando ainda há um jeito. E ela chegou a ponto de dizer para o seu pai: pai, se o Senhor quiser, nem precisa mais de orar por mim, porque eu não sei mais o que fazer com essa coluna de bactéria. Seu pai, um homem de Deus, um homem diferenciado, um homem que orava, um homem que jejuava. Então ele falou: não, Eliane, eu irei orar por você, irei jejuar, e eu tenho certeza que Jesus irá te curar. E então ele foi para a sua casa, começou a fazer o que ele havia prometido para a sua filha, começou a orar, começou a jejuar. E ao ele retornar para o hospital certo dia,
Chegando no hospital, antes de entrar no quarto, o médico começou a conversar com ele e começou a falar: olha, eu não sei o que aconteceu com a coluna de bactéria que estava na sua filha. Eu não sei o que aconteceu, porque essa coluna de bactéria, ela sumiu, não está mais. Presbítero Vicente, no seu pensamento, ele pensou: eu sei o que aconteceu. O meu Deus em que eu sirvo, o meu Deus em que diz o salmista: com Deus eu salto até muralhas. O meu Deus curou a minha filha. Então, amados, quando parece não ter mais jeito, ainda assim há um jeito para todas as coisas. Quando nós pensamos, nós vemos uma forma também de desespero. Quando a viúva de Zarefate, quando Deus enviou um profeta para ir até a sua casa para visitar, chegando o profeta lá, muitas das vezes ele não sabia o que estava acontecendo, mas ele foi enviado de Jesus até aquela casa. Muitas das vezes um homem pode ser enviado até a tua casa para saber o que você está precisando. E diz que o profeta, ao chegar ali, ele pediu para ela, na inocência: eu gostaria que você me fizesse um bolo para eu comer. Então a situação daquela viúva estava no extremo. Ela não tinha muita coisa para oferecer para esse profeta. Então ela diz: eu não tenho nenhum bolo, senão um punhado de farinha em uma panela, e um pouco de azeite numa botija, e alguns cavacos para eu poder fazer a comida, para que eu e meu filho comamos e morramos. Situação de desespero, situações de que muitas das vezes eu estou achando que a minha vida não está tendo mais jeito, mas vem um homem de Deus e coloca jeito na minha casa, no meu lar. Então diz que ela fez esse mantimento, e ela diz: tudo isso que fiz é somente para eu e meu filho comer e morrer, porque nós não temos mais mantimento, a situação está difícil. Mas quando Deus ele manda um profeta, ele manda com autoridade e ousadia. Ele manda um profeta que, se muitas das vezes você está passando necessidade, ao chegar o profeta enviado de Deus, ele dá a bênção ao seu lar. Então diz que ela fez o mantimento, fez a comidinha, comeu ela e o seu filho, e ainda concedeu o mantimento para o profeta. E diz que a partir daquele dia, aquele lar foi abençoado por Deus. Quando parece não ter mais jeito, ainda assim há. Então, amados, o profeta inspirado por Deus, ele disse: eu fui moço e hoje eu sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado,
nem a sua descendência mendigar o pão. Quando parece não ter mais jeito, ainda assim há. Se muitas das vezes você está aflito, angustiado, seu coração está apertado, eu tenho orado, Senhor, e a porta muitas das vezes não abriu. Senhor, eu tenho orado, e eu não fui curado de tal enfermidade. Senhor, eu estou num momento em que eu quero ficar só, Pai. Eu não estou aguentando com tanto sofrimento. Mas nessa manhã, quando parece não ter jeito, Jesus, Ele está com as tuas mãos te pegando no colo. Certa ilustração, um dono de uma farmácia no interior de São Paulo. Diz a história que João, um farmacêutico, ele não acreditava em Deus. E certo dia, ele fechando a farmácia, uma garotinha foi até lá para comprar remédio para sua mãe. Então ele, já fechando a farmácia, a criança pedindo para ele: eu gostaria que o senhor me vendesse esse remédio, porque a minha mãe, ela está muito mal, precisando de tomar esse remédio para ficar boa. Mas o farmacêutico já estava com a farmácia fechada, e diz que aquela criança, com seus olhos cheios de lágrimas: por favor, Senhor. Então ele abriu a farmácia, nervoso, pegou o remédio, com as luzes da farmácia apagadas. Então ele foi lá, pegou o medicamento e entregou para aquela criança. Rapidamente ela foi embora para levar o remédio para sua mãe. E quando ele deu por fé no medicamento que ele deu para ela, seria um medicamento errado, que muitas das vezes prejudicaria ainda mais o estado da mãe daquela criança. Então ele começou a ficar preocupado em saber que tudo que ele havia conquistado, ele poderia perder se algo acontecesse com a mãe daquela criança. Então ele pegou, mesmo ele sendo ateu, não acreditando em Deus, diz que ele ajoelhou na farmácia e começou a orar ao nosso Deus. E quando pensa que não, a criancinha volta e toca no ombro daquela criança, daquele homem, toca no ombro dele. E ao ele olhar, a criança fala: Senhor, não brigue comigo. Ao eu ir levar o remédio para minha mãe, eu acabei caindo e quebrando o medicamento que o Senhor me deu. Amados, isso daí é Deus ouvindo orações. É isso que eu quero dizer. Um homem sendo ateu, ele ora, e Deus, ele ouve de uma forma diferente. A criança acaba caindo, quebrando o medicamento, e o medicamento não chega até a sua mãe para piorar, e sim só depois, com o medicamento certo. Amados, é a oração fazendo a diferença. Quando parece não ter mais jeito, ainda assim há. Quando certa vez Jairo, a sua filha, ela adoeceu, ficou em estado terminal,
ele sabia o local onde Jesus passava. Ele foi até o encontro de Jesus. E diz que ele falou para Jesus: Senhor, a minha filha, ela adoeceu, está quase morta, Senhor. Mas eu sei que se o Senhor ir até a minha casa, eu sei que ela ficará curada. Amados, será que eu e você tem essa fé? Como diz a palavra de Deus, se a nossa fé for como um grão de mostarda, como está o nosso grau de fé? Então Jairo falou para o Senhor: Senhor, se o Senhor ir até a minha casa e orar por ela, eu sei que ela ficará curada. Então Jesus foi até a casa de Jairo. Chegando lá, sua filha na cama deitada, enferma, quase moribunda. E o Senhor, ele estendeu as mãos sobre ela. E diz que ao ele terminar a oração, aquela garota, ela ficou curada. Quando parece não ter mais gente, ainda assim há um jeito. Há um jeito para a minha vida. Há um jeito também para a sua vida. Certa ilustração, quando um pai muito amigo do seu filho, ele mencionou para o seu filho da seguinte forma: meu filho, haja o que houver, eu sempre estarei do seu lado. E quando conta a história, uma história muito bonita, é uma ilustração, mas é uma ilustração que traz para nós. Quando certo dia, após um terremoto de muita intensidade acontecer na Romênia, na qual acabou destruindo quase toda a cidade. E ao esse terremoto acontecer, o pai daquele garotinho foi até a escola para ver se ainda encontrava o seu filho com vida. E diz que ele chegando lá, estavam os pais de outras crianças, estavam ali os bombeiros para tirar os escombros, e às vezes muitos quererem que as pessoas ele ainda pudessem estar com vida. E ali o pai ajudando os bombeiros, juntando com os outros pais, tirando o escombro, tirando as pedras, pilares, ajudando os bombeiros no serviço. Quando chega o dia, as horas vão se passando. Quando chega ao final do dia, os pais das crianças já cansados, os bombeiros também cansados, mas ali lutando para poder tirar alguma criança com vida. E ali os bombeiros falou para aquele pai: olha, descansa um pouco, depois nós iremos continuar. E o pai incansavelmente não parava porque ele queria ver o seu filho com vida. E ele não parava, continuava ali tirando as pedras, os pilares. Quando certo momento ele mexeu em uma pedra, e ele ouviu a voz do seu filho falando: pai. E então o pai responde: meu filho, você está bem? Então o filho responde: pai, eu estou bem,
eu estou só com sede, com fome. Então o pai pergunta para o seu filho: você está sozinho? Então o filho responde: não, pai, eu estou com toda a minha classe aqui embaixo dessa pilastra. Então diz que aos bombeiros tirarem aquela pilastra, diz que tirou todas aquelas crianças e o filho daquele pai com vida. E diz que cinegrafista de televisão, ao perguntar para aquele garotinho, perguntou para ele: você ficou com medo estando lá embaixo? Então a resposta daquela criança emocionou a todos. Quando aquela criança diz: eu não fiquei com medo, porque o meu pai, ele diz que haja o que houver, ele sempre estaria comigo. E isso é o que Jesus faz com nós. Quando Mateus, ele diz da seguinte forma: Jesus diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. Jesus, ele está ao nosso lado, mas mesmo ele estando ao nosso lado, às vezes nós nos prendemos, às vezes nós choramos. E certo pregador, ele diz: não esconda as suas dores, porque tem pessoas que querem te ajudar, tem pessoas que querem estar ao seu lado, quer te ajudar, quer tirar você muitas das vezes da aflição, da angústia. O salmista Davi chegou a ponto de dizer: Senhor, os meus ossos estão fracos, sara-me, Senhor. E diz que Jesus fortaleceu, o salmista ficou de pé. Mas o salmista também, ele sofreu dificuldades. Quando muitas das vezes nós sofremos, e às vezes nós olhamos para o nosso pai, para a nossa mãe, olhamos para o nosso irmão: será que eu falo tal coisa? Será que eu não falo? Eu estou com meu coração angustiado, mas eu preciso soltar isso, eu preciso liberar essa angústia que eu estou passando ou vivendo. Às vezes o marido, ele está precisando de um ombro amigo da sua esposa para orientá-la em tal situação. De igual modo, muitas das vezes a esposa está sofrendo, está precisando do ombro amigo do marido para ajudá-lo. Às vezes, amado, nós sofremos angústia e às vezes ficamos calados. Mas nessa manhã o tema é: quando parece não ter mais jeito, ainda assim há. Diante de Deus, amados, há todas as coisas, há todas as bênçãos em nossa vida. Quando o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Amados, o que nós estamos vivenciando, para muitos está difícil. Para aqueles que não têm Deus na sua vida está difícil. Mas para nós que temos Deus, há solução para todas as coisas. Aqui, quando a ilustração diz:
Quando o garotinho, o pai fala para o seu filho: haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. Quando nós olhamos a ilustração daquela garotinha, que ela caminhava na beira da praia, e ela notava que algumas pegadas o acompanhavam a ela. Aleluia. Quando alguém está ao meu lado, eu sei que eu estou protegido. Jesus, pensando em todas as coisas, Ele fez a criação, os casalzinhos. Jesus, pensando na humanidade, quando Ele fez Adão, Ele criou Eva para ser a sua disjuntora. E Ele diz: não é bom que o homem esteja só, farei uma disjuntora. Então aquela garotinha ali, à beira da praia, caminhando, e ao lado dela umas pegadas. Quando passa um tempo, ela percebe que as pegadas que o acompanharam, que deixava ela feliz, contente em saber que ela estava protegida. Então ela menciona: quando eu estou só, neste momento em que eu mais precisar dessas pegadas ao meu lado, eu estou me sentindo só. Então, quando ela ouve um sussurrado no seu ouvido, quando uma voz menciona para ela: quando você achava que estava só, eu te carregava no colo. Amados, quando nós pensamos que estamos só, Deus, Ele está carregando nós pelos braços e nos fortalecendo. Às vezes nós achamos que estamos só, às vezes a dificuldade aperta, e às vezes nós, como diz o pregador, estamos escondendo as nossas dores. Mas às vezes as nossas dores, elas têm que ser notificadas. Às vezes a nossa dor tem que ser falada para quem nós confiamos, para que venha tirar o peso de nós. Às vezes dentro de nós está precisando de liberar perdão, porque às vezes nós somos crentes e às vezes achamos difícil de perdoar. E quando certa vez Pedro, querendo saber quantas vezes era para perdoar, então ele fala: Senhor, até quando eu tenho que perdoar o meu irmão? E Jesus falou para ele: 70 vezes 7. Você pode perdoar o seu irmão. Ou seja, 490 vezes você pode perdoar o seu irmão. Você deve perdoar, para que você venha ter um coração liberado, um coração alegre. Como diz, um coração alegre formoseia o nosso rosto. Quando parece não ter mais jeito, ainda assim há um jeito. Que nós ficamos nessa manhã com essas ilustrações, que nós ficamos nessa manhã com essas palavras que eu mencionei de testemunho e palavras do nosso Deus. Quando João diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida,
Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Hebreus também ele menciona uma palavra maravilhosa, quando ele diz: porque é necessário que aquele que aproxima-se de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então a mensagem, amados, é buscar o nosso Deus. Nós às vezes ficar triste, angustiado, eu sei que é normal. Às vezes eu fico, às vezes alguém da família fica, mas nós temos que recorrer na tristeza, recorrer para o nosso Deus. Choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhã. Que nós pegamos a exortação de um homem de Deus, e quando a sua filha diz: não precisa mais, meu pai, orar por mim. Mas o homem de Deus, ele é diferenciado. O homem de Deus, ele é um profeta. Então o profeta, ele vai naquele que tudo pode. Ele busca ao nosso Deus. Então, amados, quando parece não ter mais jeito, ainda assim há. Ainda assim há o quê? Há um jeito. Há um jeito para quê? Para todas as coisas. O salmista diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O pastor Martin Luther King, um homem de Deus nomeado nos Estados Unidos, ele disse certa vez um pensamento muito bonito, que eu guardo ele comigo. Quando ele diz: tudo que eu tinha eu perdi, mas tudo que eu coloquei nas mãos de Deus eu ainda possuo. Amados, quando nós colocamos tudo na mão de Deus, tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve. Quando nós colocamos na mão do nosso Deus, tudo fica fácil. O que nós não podemos é cruzar os braços. A dificuldade, o problema vem, e nós olhamos para um lado, para o outro, nós estamos só encontrando dificuldade. Mas nós venhamos olhar para o alto. Quando nós olharmos para o alto, nós iremos encontrar a resposta para todas as coisas. Isaías 40 e 31, para nós finalizarmos a nossa mensagem. Quando Isaías ele diz sobre nós esperar, Isaías diz: mas os que esperam no Senhor renovarão a sua força, correrão com asas como águias, correm e não cansam, fadigam e não se cansarão. Quando nós corremos para o nosso Deus, não tem canseira, não tem dificuldade. Se tem barreira, tem solução. Quando Jesus estava ali com os seus discípulos no barco, eles ali temendo, com medo daquele vendaval, bastou uma palavra de Jesus para o mar acalmar e os seus discípulos ficarem bem. E os discípulos impressionados: que homem é esse? Até que o vento e o mar lhe obedecem. Que homem é esse? É aquele que morreu na cruz do Calvário para perdão dos meus e dos vossos pecados. Que homem é esse? É aquele que quando estava
pendurado em uma cruz, ele ainda estava liberando perdão. Quando ele estava ali açoitado ali na cruz, ele diz: Pai, perdoa estes, porque não sabem o que faz. São exemplos de perdão, são exemplos de amor para nós nesta manhã. Então, amados, ficamos nessa manhã e a leitura inicial. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor.